Olá, pessoal. Tocalha aí pra sexta-feira, cumprindo com a agenda aqui, mesmo que ninguém veja porra nenhuma, eu tô aqui. Tô sendo profissa. O que nós vamos ver? Vou colocar na tela aqui, ó. Vai na tela, Marijo. TechPix câmera 10. Vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. Vamos observar os 60 minutos, os 12 minutos e os 5 mil ticks onde a mágica acontece sempre. Hoje foi legal, fizemos operações boas mesmo trabalhando. Foi legal, legal, legal demais. Vamos para notícias. Para amanhã, dia 30 de março. 8h30 da manhã temos superávit orçamentário e dívida bruta aí, PIB, mensal do Brasil. 9 horas da manhã, PIB do Brasil, anual e trimestral. 9h30 da manhã, núcleo do índice de preços. PCE, esse cara aqui é um medidor da inflação dos Estados Unidos, tem que ficar muito de olho. Então amanhã temos notícias, temos que observar bem, vamos ficar de fora dessas notícias, tá? Tchau. Tchau, 60 minutos. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Cara, quem viu as projeções de ontem, que acho que não foi ninguém, só eu e a minha família, nós fizemos projeções para esse momento aqui, ó. E nós fizemos operações durante esse momento, porque nós observamos que tinha exatamente a confluência que eu imaginava. Que é o quê? O breakout, pullback em cima do range. Isso aqui é muito interessante. Fato é que esse cara seguiu o movimento dele, ele segue, inclusive virou a média aqui por uma confluência parcial entre a 17 e a 21 nos 60 minutos, mostrando que esse cara pode fazer mais uma perninha de baixa. Mais uma perninha de baixa. Então vamos observar. O que ele fez ontem, que nós falamos também? Fechou LGP, como diz o francês. Então, seguimos bullish, obviamente, né? Seguimos bullish, total. Ele não completou esse cara aqui. Ele não fez aquele movimento que nós estávamos imaginando. Aqui tá o pullback dele. E essa aqui seria a região final. Ok? Entretanto, contudo, todavia, ele completou aquelas duas pernas de pullback. E no tempo menor, além dele completar essas duas pernas, ele ainda fez uma terceira perna proporcional ao capote de hoje. Logo, ele pode ter encerrado o movimento dele dos ursinhos, podendo agora fazer um movimento provável direcional para ir lá em cima, cruzar o range. Ou pelo menos tentar um novo ataque nessa região de resistência que observamos ontem e estamos observando hoje de novo, chamando atenção para este ponto, tá? Só uma lapidada nos 60 minutos, como a gente sempre faz, uma lapidada nos 12 minutos, como a gente sempre faz. Vamos pro true range, vamos dar uma olhada no que eu estava falando. E aí essa é a parte que eu estava falando. Fiz um ajustezinho também no megafone, ele deu uma diminuidinha. Tem que ir fazendo ajustes finos. E aí o que ele fez? Esse movimento aqui, replicamos ele para cá e ele vem aqui, ó. Além dele, ele faz este movimento para baixo e acaba completando esse mesmo movimento proporcional do dia. Logo, cara, eu acredito que os ursos encerraram aí o objetivo deles. Ainda tá com uma forcinha aí intraday da venda, mas a gente tem que ficar de olho aí, porque esse cara pode fazer um novo ataque na região desse range aqui, ó, do magnético, do que manda em tudo. O mercado é atraído para ele. Então vamos observar. Fez aqui topo duplo, bem verdade. Tentou vir aqui nesse pullback. Temos uma região de trap, né? Isso aí chama muita atenção para um movimento que o Joseph James chama de slingshot reversal. Ele pode vir aqui numa patada só e lá em cima. E aí temos que observar. Só que a gente já sabe o que move os nossos movimentos, né? Os nossos setups. Média de 21. Essa média de 21 afasta dos candles, ela nos dá um norte. Agora vamos baixar para os nossos 5 mil ticks e dar uma olhada no que esse cara fez hoje. Vamos ver se eu consigo colocar tudo na tela pra gente ver. Consigo. Então, tem uma olhada que ele fecha o movimento medido, gera um movimento direcional. Bem legal. Vem capotando, gera um movimento. Replicamos esse movimento pra cá. Ele veio, cara, na tampa do negócio. Então eu acredito, cara, que os ursos encerraram o movimento deles. Eles cumpriram com o fechamento do gap. Eles aumentaram esse pêndulo que eu ainda não ajustei. Então tem um pêndulo legal aí para ele fazer a rotação. E a gente vai ficar muito atento ao provável ataque a esse range magnético. É bem verdade que ele fez um movimento bom para baixo. Se esse cara vier para cá, cara, ele tem um alvo muito legal pra gente fazer amanhã e fechar aí o quinto ciclo do price action de 3 a 5 por mês. Entendeu? E aí a gente pode pegar um movimento bem legal. É muito legal. Por enquanto, tudo que ele tá fazendo é cair, né? O cara só tá capotando, né? Desde aqui, né? Capote, capote,
Capote. Capote, capote, capote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas de baixa. Vai parecer que está bearish, que os ursos dominaram, mas pode não ser bem assim. Então vamos ficar atento amanhã, sexta-feira. O movimento acontece um pouco mais tarde do que geralmente a gente está acostumado. Pelo menos eu tenho notado aí do alto dos meus 3 anos de experiência, as cestas são diferentes. Às vezes as cestas gostam de correr. Sexta-feira passada ela meio que deu uma corridinha legal, fez um movimento bom, mas a gente não pode desmerecer os ursos, então vamos ficar atento. E vamos ficar atento principalmente quando esses caras, se vier com força, quando esses caras testarem o range. E se perder o fundo aqui, a gente vai ficar atento à média de 200 que ainda não foi testada dos 60 minutos. E a gente vai ver o que esse cara vai fazer ali. E a gente vai tomar uma atitude. Dia longo, dá pra fazer uma operação legal. Até 2, 3 da tarde ele pode entregar um movimento legal. Ele começa a fazer lá pelas 11h30, meio-dia às vezes. Tem dia que ele começa desde de manhã já, assim, ó, 9h30 ali, depois daquela notícia, 10 horas. Ele já dá-lhe um sentido de mercado e toca ele reto e não para nunca mais. Quem pegou, pegou, e quem não pegou, não pega mais, sacou? E outras vezes não, é meio-dia e 40, 1h da tarde. Do meio-dia e 40, 1h da tarde até as 3, 4 da tarde, ele anda 2, 3 mil pontos direcionais, né? O índice surpreende. Então as projeções que a gente pode fazer aqui, cara, pra esse ponto em que ele está. Primeiro eu vou arrumar isso aqui, porque eu não gosto de ver isso aqui assim dessa maneira. Era pra ter arrumado hoje, acabei esquecendo. Arrumo agora. Então assim, ó, onde ele está, eu acredito que o objetivo que agora tá prevalecendo nesse troço aqui é esse cara aqui. É o movimento medido. Daquela pedrada de alguns dias atrás. Então ele tá devendo esse movimento aqui. E é bem provável que ele queira buscar esse movimento aqui. Se ele abrir aqui onde ele tá, cara, tá bom pra ser comprador. Tá bom pra ser comprador. Aí a gente tem que esperar o afastamento da média. Sempre com traps. Catapatipa, catapatipa. Daqui a gente vem pro range. Aí a gente observa esse ponto aqui, ó. Como ele vem caindo, 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 ele pode vir aqui de novo, como ele fez lá. Fazer um topo duplo, ou quem sabe simular um rompimento falso e vir pra cá. E a gente vem com ele. Aí ele pode retestar fundo e chegar na média de 200 aqui, ó. A gente vem com ele. A gente deixa um runner. Porque cestas gostam de correr. Numa dessas, essa cesta vem capotando. 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 E a gente vem com ela. Por outro lado, se abrir um gap de baixa, próximo da média de 200, e aqui já começar a fazer topos e fundos ascendentes, nós vamos daqui, nós deixamos um runner, a gente espera para ver o que vai acontecer aqui. E se ele passar daqui, pode ter certeza que ele vai buscar esse cara aqui. E a gente vem com ele na compra. Sempre, sempre com início de crown reversal. Sempre. Se ele abrir um gap de alta, testar esse cara aqui. E ao invés, se ele abrir um gap de alta, testar esse cara aqui. Ops. Testar esse cara aqui. E continuar subindo, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Traçar um canalzinho, observar priors e esperar esse teste para continuar subindo. Por outro lado, se ele abre um gap de alta e já cai e arma uma trap, a gente vem na venda, porque o sentido do intraday está na venda. Para pelo menos chegar na média de 200 para ver o que ele vai fazer aqui. Se ele seguir o jogo, a gente segue, espera um próximo momento, tenta pegar um movimento legal que siga o movimento até o próximo suporte. Perfeito? Basicamente isso, cara. Dá pra vir na venda? Dá. Mas tem que ser nessas regiões aqui que já foram testadas. Dá pra vir na compra? Tem que vir aqui embaixo. Aqui. Sempre com crown reversal. Sempre. Sempre. De qualquer lado. A gente não pode abrir mão disso. Não pode. A gente tem que lembrar do ciclo de price action. O ciclo de price action começa com... Vamos lá. Pra venda. Ele sempre vai começar, cara. Normalmente vai começar com crown reversal. Do crown reversal ele pode fazer um pullback. Ou não. Ou outra trap. Depois um pullback. Aí ele dispara. Aí ele faz um setup de força. E aí às vezes ele acelera um monte numa sexta-feira. E aí ele vem e simula um fundo. E aí ninguém se liga nesse prior. E aí ele chega aqui, ó. E o rapa. Sacou? E ele faz isso aqui, repete isso aqui 2, 3 vezes numa sexta-feira. E quem vai fazendo isso aqui, como eu fiz várias vezes, só vai te limpando a conta. Tu não entende o sentido de mercado. Tu não acredita no sentido do mercado. Fiquei contra. Tu acha que tu adivinhou um fundo. Então, o menor sinal de pullbacks amanhã, se ele fizer um movimento muito direcional, cara, principalmente para venda, a gente espera as falhas desse ponto aqui, ó. Sempre que ele falhar, a gente entra. Se der certo, a média vai afastar. E aí, se der certo, a média vai afastar bastante. E ele vem daqui, ó. E aí ele faz aquele movimento grandão. E aí a gente vai procurar por priors. A gente não precisa pegar esse cara aqui. A gente não quer esse cara aqui. Esse aqui vai ser o teste. Aí o cara vem aqui embaixo e faz um movimento da crown reversal. Aí tu vem, sacou? E aí tu vem felizão. E aí ele faz um pullback. E aí ele segue fazendo o movimento dele lindo. E daqui a pouco ele arma uma trap e segue fazendo um movimento lindo. E aí vai embora.
O grande porém aqui é que nesse ponto aqui, ó, se o cara vem caindo há horas, aí tu acha que tu adivinhou um fundo, e aí ele bate num prior, ó, e capota. E aí tu tenta pegar esse primeiro movimento aqui e tu te dá mal. E se tu não pegar esse movimento e esperar o fracasso desse negócio aqui, tu pode entrar aqui. Com um stop aqui, se tu tiver medo. E um stop melhor aqui. E deixa o mercado andar. Senta nas mãos. Sempre com traps. Crown reversals e traps. Sempre. Pra pegar o quê? O movimento da história. Porque qual é o nosso objetivo aqui? Eu vou voltar na TechPix aqui, que é importante essa parte. Qual é o nosso objetivo aqui? Por que a gente opera em ticks? Por que a gente opera em ticks ao invés de operar em 15 minutos, 12 minutos, meia hora, 20 minutos, 6 minutos? Por quê? Porque a gente quer o volume financeiro entrando em ação. E a gente consegue ver o volume financeiro entrando em ação em ticks. Quando os candles começam a fechar muito rápido, volume financeiro, a gente não precisa de indicador. O indicador é a montagem dos candles, são 5 mil trades que vão gerar esse candle aí. Quando ele começa a fechar muito rápido, em segundos praticamente, ali tem volume financeiro. A gente tem um indicador real time, um indicador que acontece ao vivo. E aí a gente une com os setups que a gente tem e principalmente com esses estudos chatos que eu faço aqui das estruturas de mercado, pra gente ter probabilidades de onde pode acontecer determinado movimento. Mas a gente vai esperar o mercado nos mostrar o que ele vai fazer. Tá bom? Basicamente isso. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem os setups dele ali. Vou colocar minha projeção de ontem também, que eu cantei a pedra do movimento que ele fez aqui hoje. E vou colocar também um setup dele que eu gosto muito, que é o Crown Reversal, que pra mim é o que começa tudo e é o que a gente tem que saber muito bem. Os outros a gente vai aprendendo com o tempo, mas o Crown Reversal a gente tem que saber muito bem. Então, estruturas de mercado, operar em ticks, volume financeiro, isso tudo nos dá uma certa vantagem para fazer operações nesse ativo que é insano, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like, me ajuda demais. Se gostaram demais e acharam fantástico, cogitem a possibilidade de se inscrever no canal e compartilhar os meus vídeos com seus colegas traders, tá bom? E aguardo feedback. Sei que ninguém tá vendo, mas uma hora alguém vai ver, alguém vai entender essa história aqui, vai ver que esse caminho aqui é legal, tá bom? Boa noite, bom fim de semana, não volto mais. Talvez não vou conseguir voltar no domingo também, vou voltar só na terça-feira. Segunda-feira à noite eu volto para fazer projeções para terça, tá bom? Beijo grande para vocês, que não me vem. Tchau!